E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Começando mais uma live. Tem muita coisa bacana para a gente conversar, tem muito tema legal. Na abertura, já vou dizer enquanto o pessoal vai chegando, os amigos da CrossFox Elétrica com a gente, o Mirandrade, Nicolau, Paulo César, Jorge, Edinho. Pessoal chegando, bem-vindos, bem-vindos. A Conmebol acabou de confirmar que a Libertadores está mantida, o dia da Libertadores está mantido, da final. Não sei que perspectiva eles têm em cima disso, porque é difícil você fazer qualquer prognóstico agora, né? Mas de qualquer maneira, foi a notícia da manhã, né? A notícia dessa manhã. Bem-vindo, Alexandre de Fortaleza, Ivan. Eu vou entrevistar hoje um querido amigo que, além de ser um empresário de alto nível, é conselheiro do Corinthians. Nós vamos abordar de novo o assunto eleição no Corinthians, e isso é bem legal. O Fran Papai Ordano entrou. Fica na linha aí, Fran, que vai... Hoje à tarde o Fran Papai Ordano vai fazer uma live com o Goulart, né? Vamos falar sobre eleições do Corinthians. Aqui o nosso tema também passará por isso, já que é um conselheiro do Corinthians que vai estar com a gente, e que é amigo do Fran, inclusive. Eles se conheceram no lançamento do nosso livro O Grito do Pinguim. Então vai ser bacana, vai ser um papo legal que vai envolver todo mundo, e é bom a gente falar sobre esse tema, né? Porque times de São Paulo importantes vão ter eleições esse ano, né? E um deles é o Corinthians. Então a gente... Olha o Alisson aí, para virar a câmera. Bom dia, Flávio. Se achar... Bom dia a todos. Tá bom? Se ajeita aí tranquilo. Bom dia, meu querido amigo Tá Alisson ótimo. Brito. Tudo bem? Tudo bem, Flávio? Bom dia, tudo bem? E você, como é que tá? Se cuidando? Bom dia a todos os amigos que estão participando da nossa live. Legal. O Alisson é um dos proprietários da CrossFox, que é uma empresa que é nosso anunciante, com muito orgulho para nós lá na Gazeta. Mas, acima de qualquer coisa, ele é um cara que gosta de futebol, é um amigo. É muito legal quando você... Porque, assim, ó, existe o mundo das vendas, né? E todo mundo depende da venda e tal. Mas quando você trabalha com pessoas amigas, quando você faz negócio com pessoas amigas, é mais legal. E o Alisson, o Paulo Bussi, que foi aqui outro dia, deu um show, né? Foi emocionante a participação do Paulo aqui. Quando o pessoal fica seu amigo, é mais legal, né? É mais bacana. Então é realmente um orgulho ser amigo do Paulo. Do Paulo e do Alisson. Eu estou com um problema aqui, Sem dúvida. eu não quero ver. Deixa eu só acertar aqui, a gente já... Eu não sou dos mais especializados nessa parada, não. Então, peraí. Daqui a pouco fica boa. Estou com uma marca aqui que eu não quero que fique, mas está tudo bem. Está tudo certo. Bom, meu caro Alisson, como é que a nossa querida CrossFox está trabalhando? Como é que vocês estão fazendo? É um momento completamente diferente para todo mundo. E como é que as coisas estão? O que você pode fazer de avaliação como empresário importante que você é? Então, Flávio, é um momento completamente novo, como todos nós sabemos, né? Então, pegou todo mundo de surpresa, claro. Ninguém está preparado para uma situação de guerra, praticamente, onde as coisas do dia para a noite acontecem dessa forma. O que nós estamos fazendo internamente é tomar todas as medidas de proteção necessárias para que nós possamos proteger os funcionários e a nós mesmos, né? Então, o máximo de pessoas que poderiam ficar em home nós colocamos. Quem tinha férias, nós também colocamos, somente pessoal de idade um pouco mais avançada, apesar de a gente ter um quadro de pessoas muito jovens, temos poucas pessoas de idade maior, mas protegemos elas também. E diminuímos o quadro, trabalhamos, distanciamos todo mundo, as mesas, né, cada um mantendo o distanciamento dentro do seguro. Pedimos para que todo mundo adote o uso de máscara obrigatoriamente, então lá dentro todo mundo de máscara, horário de almoço nós mudamos, refeição
alguns fazem na própria mesa ou nas mesas de reuniões, tentando manter ao máximo, primeiro ponto, a saúde. Eu acho que basicamente agora é a gente proteger a vida de todo mundo. Ninguém sabe, nós costumamos dizer que a gente está tentando trocar o pneu de um carro de Fórmula 1 Interlagos na reta principal, toda velocidade. Como é que você faz isso? É complicado. Então, a gente sabe que tem muita gente trabalhando, médico, cientista, enfim. Mas estamos no meio do furacão, então vamos tomar as medidas. E agora tentar adaptar para os negócios mesmo, né? A gente está tentando, o nosso ramo vai sentir, obviamente, vai sentir como um todo. Nós tivemos um primeiro trimestre muito bom, a gente vinha num ano espetacular, acreditávamos, tinha certeza que seria o melhor ano da empresa, sem dúvida nenhuma. Apesar de tudo, foi 3 meses maravilhosos. Abril, senti um pouquinho, mas ainda tem reflexo do primeiro trimestre, né? Agora vamos ver daqui para frente. Vamos ver daqui para frente, acho que é hora de cautela, mas é hora também de você não deixar a peteca cair, né? É criar coisa nova, é se reinventar. A gente é uma empresa muito enxuta e, costumo falar que é muito, muito compacta e que vem de conhecimento. Eu acho que conhecimento ninguém vai te tirar nunca. Você pode ter problema com um produto, com outro, mas o conhecimento ele é fundamental. E a gente tem uma equipe muito qualificada, pessoas muito capacitadas que vão sair dessa crise toda aí, tenho certeza que ainda mais fortes para daqui para frente. O Alisson, a CrossWorks depende de alguma forma de importações da China? Não, Flávio, diretamente não. Nós temos, basicamente, o cobre, que é um produto que a gente trabalha bastante, é um mercado que o produto vem muito do Chile, né? E tem hoje abastecimento que ainda não está tão impactado, tá? Depende um pouco, caiu um pouco a produção lá no Chile, porque também os trabalhadores lá ficaram em quarentena, então diminuiu a produção, então diminuiu um pouco o abastecimento, alta de preço, enfim, mas não é algo ainda tão significativo. Depende de alguma coisa de insumo da China, de alguns produtos para fabricação de cabo, mas tem outras alternativas, tá? Então nós temos basicamente onde buscar. Dentro do segmento de cobre, de cabos elétricos, a gente não depende muito não da China, ainda bem. Tem outros segmentos de distribuição, sim, acho que parte de iluminação, mas a gente não trabalha muito tão forte nessa área. Mas aí depende mais de insumo chinês, tá? Então, para nós, essa parte realmente não impactou. O que judia para nós, o que vai impactar é a diminuição de obras mesmo, né? Então, obras de infraestrutura pesada, as indústrias, de repente, segurando algumas etapas que elas tinham que começar já, quem estava planejando... O mercado vinha melhorando muito em todos os segmentos, né? Então, quem tinha que ampliar a indústria, talvez adie mais esse caminho. Então, isso sim impacta na gente de forma direta. O investimento menor da indústria como geral, a indústria de óleo e gás, da indústria alimentícia, da siderurgia, da mineração, a indústria deixando de investir, isso impacta diretamente em nós, tá? Muita gente entende que o Brasil, ou o mundo, vai ter uma recessão de 2 anos. Outros entendem que tem que sair com o pé no fundo quando a coisa voltar, quando passar com a pandemia, que vai passar. A gente tem a impressão que não, mas vai passar. Que vão ter muitas obras, vão ter o pessoal acelerando. Em que linha você vai? Você acha que vamos ter o pessoal acelerando ou vai tirar o pé por muito tempo? Qual é a sua perspectiva, Flávio? Flávio, eu acho que a gente sai acelerando, tá? Até porque, por exemplo, alguns clientes nossos que a gente já tem carteira, eles não adiaram os projetos, só pediram para parar a entrega por enquanto, esperar até poder o funcionário retomar, tomar os cuidados, esperar a decisão do município, né? Agora é a prefeitura, para que cada um possa saber como tocar isso, né? Então, se a obra retoma com funcionário com distanciamento, com máscara, mas não estão adiando. O que está fazendo é adiando. O que eu acho que deve acontecer realmente, a gente vem se preparando para isso, em questão até de estoque, de conversar sobre que produto desenvolver, é que a hora que a coisa voltar, eu acho que volta com grande força. Nós temos um déficit muito grande no Brasil já da indústria, como retomou agora.
qualquer aquecimento que nós temos na economia, começa a faltar produto na prateleira, material básico, a gente começa a não ter, itens do dia a dia. Eu acredito que a hora que voltar realmente, passar essa pandemia, a gente vai com o pé lá embaixo no acelerador, sim. E o Brasil, acho que até em relação ao mundo, sai na frente em relação a isso. Acho que a Europa já tinha problema de crescimento, vai sofrer muito mais. Os Estados Unidos sofre muito mais. Eu acho que o Brasil, pelo ritmo que vinha, retoma mais rápido que todas essas outras economias. Essa é a minha perspectiva, o que a gente entende que deve acontecer para frente. Tomara, e essa ideia, e até porque não tem essa briga toda, posições diferentes, e aí o executivo fala em retomada rápida, é de se imaginar que apareçam linhas de crédito mais rápidas, para que, digamos que o executivo tenha razão. Não sei se eu estou conseguindo fazer claro, eu não estou tomando partido de lado nenhum, eu não me meto nisso, quer dizer, claro que eu tenho minhas posições, mas eu fico no meu trabalho como jornalista e tal, de esportes, mas é uma questão lógica. Se você tem que ter razão na briga, você vai ter que dar apoio para que haja um pé no mundo, né? Sem dúvida. Flávio, eu também. Eu acho que esse momento de política é muito complicado. A gente tem que até tomar cuidado com que lado defende, porque é uma polarização tão grande, tão radical, que chega a ser assustadora. Então, assim, se você gosta do Bolsonaro, você não gosta de ser petista, se você é petista, você gosta do Dória. É um negócio maluco que a gente criou dentro da cabeça das pessoas. O que eu acho é que é assim, que até me assusta um pouco, tá? Eu acho que esses governantes todos, político, seja prefeito, cada um tem sua posição, não vou entrar nisso também. Mas que eles deviam realmente olhar para a União. A gente viu alguns países historicamente conflitantes se unindo. Israel com diferenças nesse momento se unindo. E a gente vê aqui o pessoal antecipando campanha, é complicado. Eu acho que não era hora de se fazer. Isso me entristece muito a forma como governantes vêm tocando essa coisa toda, tá? Agora, realmente, que nós vamos precisar, nós temos aí um PNDES que tem recursos já, tem como socorrer as empresas de médio porte, pequenas e médio porte, e vão ter que facilitar, como está sendo, de certa maneira, já facilitado, apesar da dificuldade burocrática que a gente tem no Brasil, não tem jeito, a burocracia aqui é gigante, mas facilitar realmente para que retome. Nós temos que retomar para que se preserve, basicamente, preserve o emprego e, principalmente, se possa pensar em investimento. Não adianta também você ficar rodando em falso, né? Rodando e não crescer. Nós precisamos continuar rodando, fazendo com que a economia gire. Para a economia girar, não tem jeito. Nós temos que ter consumo, temos que ter as pessoas empregadas, trabalhando, girando, e todos os ramos vão sentir. Claro que tem ramo que vai sentir muito mais, né? A gente sabe que, realmente, quem trabalha aí com o setor de entretenimento, com turismo, vai ser difícil. Vai ser difícil. Talvez demore um pouco mais. Mas o restante tem que se preparar para ajudar esse pessoal que vai ficar, de alguma forma, antecipar a viagem, enfim. Eu acho que é o momento de falar a palavra união mesmo, sabe? Acho que todos os segmentos, eu acho muito legal no meio empresarial o que as empresas vêm fazendo, um trabalho muito legal de uma ajudar a outra, enfim. Tem sempre o lado bom de tudo, né? A gente sempre fala isso, né? Nada é por um acaso e tudo tem um porquê e tem uma explicação. Então, acho que a gente vai passar por isso e vai sair muito fortalecido disso tudo. Você está sentindo solidariedade entre os empresários, Sérgio? Eu estou, Flávio, estou sim. Eu vejo que existe uma boa vontade enorme de ajudar. A gente vê dentro do dia a dia da gente, né? As empresas fazendo arrecadação, fazendo doação, até empresas de grandes empresas, dando exemplo, de antecipando alguns pagamentos. No primeiro momento, algumas até assustaram, sabe? Vamos parar, vamos suspender pagamento, e algumas, pelo contrário, fizeram o contrário, fizeram o sentido inverso. Eu achei muito legal. Então, empresa de telefonia, essa semana passada, foi tão bacana, veio uma carta do CEO da empresa, da América Latina, dizendo que anteciparia todos os pagamentos que ele tinha de todos os fornecedores até o segundo semestre. No dia seguinte, aconteceu,
os pagamentos, enfim. Bacana isso, a empresa preocupar em salvar os pequenos. E tem que ser assim mesmo, não adianta a grande que tem que dar o exemplo ela parar de pagar. Se ela para de pagar, a cadeia ela quebra quantos, né? Então, quando você vê uma grande empresa se preocupando em salvar o seu fornecedor, que em contrapartida vai salvar um monte de subfornecedor, a gente entende que as coisas devem mudar. Eu acho que até a forma de se fazer negócio daqui para frente vai ficar um pouco mais humanizada. Eu acho que as coisas estavam de uma maneira muito fria, cada vez mais robotizada, o contato com o ser humano cada vez mais difícil. Enfim, acho que as coisas começam a tomar, a parte boa começa a vencer a parte ruim, entende? A gente não pode, em todo momento, depois do que aconteceu aqui no Brasil, a gente teve um movimento de compliance absurdo, então ninguém podia mais falar com ninguém, enfim. Eu acho que nem tanto a um lado, nem tanto ao outro. A gente precisa achar um ponto de equilíbrio. Eu acho que se tem alguma coisa boa de tirar dessa pandemia que nós estamos vivendo, eu acho que nós vamos retomar alguns valores humanos que estavam esquecidos. Até no mundo dos negócios. Não só no nosso mundo familiar, dentro da nossa casa, com a nossa família. Eu acho que a gente vai retomar isso nos negócios. As pessoas, as empresas tendem a reavaliar como elas estão tratando internamente ou até os seus fornecedores. Nada é à toa, né? Eu acredito muito numa situação, e aí quem não acredita em Deus, ok, eu acredito, e poderia ter vindo uma guerra mundial e dizimar o mundo, veio esse vírus e mostrou que é mais fácil, mais frágil do que nós imaginamos, e se as pessoas não acordarem agora, não vão acordar nunca. E eu fico feliz quando sem dúvida, claro. Empresarial, a coisa está acontecendo, que não precisa ser uma guerra, não deve ser uma guerra, são negócios. Todo mundo tem que vender, a venda é o segredo para todo mundo, cada um vendendo o seu, e você depende que o outro menor produza, para que o médio vire, para que o grande prevaleça. Então, se dialogarem, é muito complicado, né? Sem dúvida, Flávio. Eu acho que a gente precisa, até como consumidor mesmo, repensar algumas atitudes nossas, né? E privilegiar que realmente nesse momento a gente precisa, o brasileiro tem que começar a ter memória, né? A gente vê nesse momento quais são as empresas que estão fazendo as ações que devem ser feitas, e lá na frente, quando tomar uma decisão de compra, uma decisão de um contrato, levar isso em consideração, né? Deixar de lado a questão, que a gente estava, né, no mundo estava nisso, né? A questão, sempre um lado que eles levam vantagem maior. Preço, só situação para puxar, para tomar mais vantagem comercial. E as coisas não são assim. Acho que a gente tem que... Eu tenho um amigo que tinha uma empresa que ele falava que ele cotava 5 fornecedores. Ele nunca comprava do primeiro nem do último. Ele sempre comprava do cara do meio, por critério dele. O último está muito fora, o primeiro ele achava esquisito. Então ele sempre tentava privilegiar ali, dentro da lógica dele, o cara da cadeia do meio. E tem sentido isso. Acho que a gente precisa esquecer alguns parâmetros que o mercado adotou e começar a humanizar um pouco mais as relações comerciais, que elas estavam realmente... Eu entendo que nós vivemos um momento de corrupção, que a coisa saiu do freio, mas não pode ser como está sendo feito também. As coisas ficaram... Você fala com máquinas, você não fala mais com pessoas. E cada vez mais você tem dificuldade em resolver problemas que você fala com a pessoa, resolver. Parece que ficou proibido isso hoje no mundo empresarial, sabe? Você marcar uma reunião, você fazer um bate-papo, você criou tanta barreira que dificultou. Então, acho que é hora da gente começar a readequar algumas coisas e confiar no ser humano, né? Se confiar no ser humano, você confia em quem? Entender que tem problema, tem pessoas que vão sair da linha, mas não podemos generalizar, né? Isso assim. Alisson, outro dia eu fiz uma entrevista, um bate-papo maravilhoso aqui com o Endurce, que é o seu sócio, seu amigo, sim, amigo da gente. Sim. E ele contou um pouco de como vocês se conheceram, e como a CrossFox foi gerada e virou essa empresa tão bacana que eu tenho muito orgulho de representar lá na TV Gazeta. Legal. Como é que a sua vida tem que chegar no Paulo? Como é que é a sua vida? Quem é o Alisson? Ô Flávio, sabe que essa parte da entrevista, o Paulo até colocou o link, mas ela cortou. Então ela ficou com 27 minutos, eu acabei não vendo essa parte da entrevista dele. Eu vou até pedir ontem para a Denise retomar, porque a gente possa ver. Eu não consegui ver essa parte inteira.
E então, eu e o Paulo trabalhávamos estava numa empresa que era comprava na empresa que ele trabalhava, mas ele era um cara, sempre foi um cara muito dinâmico, né? Muito vendedor, alegre, enfim. E estava atendendo a gente, dentro da empresa que eu trabalhava, o grupo de vendedores, a gente dava muita preferência para comprar das empresas que eles estavam e da própria pessoa dele, que era sempre muito participativa. E nisso eu vinha trabalhando em algumas outras empresas do ramo, tá? E tentava aqui, quebrava a cara aqui, tentava ali, enfim, tentando retomar. O Paulo tinha acabado de ter um problema recentemente também na empresa que ele estava, tinha saído, começado a montar a empresa dele, e resolver umas coisas quando tem que dar certo, tem que dar certo, né? Resolver umas coisas em uma palavra, acho que a palavra vale tudo, né? Uma ligação telefônica, veio para cá numa quinta-feira, a gente guarda as datas, são importantes, né? Foi um dia 29 de agosto de 2008. A gente se falou no telefone meia hora, veio para cá segunda-feira sentamos, começamos num galpãozinho pequenininho, 80 metros, dividindo mesa, dividindo computador. Só que a gente tinha uma coisa que era fundamental, que eu acho que isso que eu estava falando agora atrás. Tinha pessoas. Então, a partir do momento que a gente começou um projeto, eu levei comigo, o Paulo levou com ele, e as pessoas confiaram no que a gente tinha de projeto de negócio. Então, as pessoas se empolgaram, não tinha nem o que oferecer, basicamente, Flávio. Tinha o conhecimento, alguns recursos, e vamos tocar a vida. E aí veio um, veio outro, boa parte dessa equipe ainda está com a gente. Eu falo que o alicerce está com a gente ainda, 5, 6 pessoas estão desse início lá com a gente, sustentaram, e aí se passaram aí 12 anos e a gente tem que ser muito grato por tudo que aconteceu, pelo crescimento, até pelas dificuldades, pelos encalços, que fazem parte do amadurecimento da gente. Crescemos como homem, como profissional, como empresário, crescemos de uma maneira bastante sólida. Eu acho que isso é muito válido, muito válido. E vocês são pessoas absolutamente bacanas, afáveis, a gente virou amigo, o nosso café da manhã lá, a gente dá risada pra caramba. Vocês combinam demais, então é muito legal, isso é muito curioso. Porque às vezes as pessoas elas estão bem empresarialmente, mas até não se bicam muito, né? As personalidades são diferentes. Mas vocês dois são parceiros sempre, né? Vocês têm uma personalidade que uma se adapta muito bem à outra. Eu acho que assim, nós temos características, algumas iguais, outras diferentes, mas acho que, acima de tudo, Flávio, acho que tem que respeitar. Isso é igual um casamento, é igual uma relação com família. Se você não tiver o respeito, um não está no dia bom, outro não está no dia legal. Se você não tiver essa questão do respeito, isso se perde. E deixar também a questão da vaidade, do ego, enfim. Tem que saber entender o momento de cada um, entender a fase que cada um está vivendo e confiar. Acho que assim, a base de tudo é você estar dividindo um negócio com alguém e estar confiando. A partir do momento que você perde isso, perde o encanto, né? Como qualquer outra relação. Então a gente, desde o começo, foi muito transparente, assim, no sentido, tá? Não tem muita regra, eu faço isso, você faz aquilo, se você fizer, fez, se você fizer, também tá feito, vamos tocando a vida. Enfim, ele de uma maneira mais temperamental, eu de uma maneira o cara mais apaziguador, que tenta ali por panos quentes, ajusta aqui, vamos ali. Dá certo, não sei explicar, mas dá certo. Deu certo até hoje, acho que isso é muito legal. Quando a coisa dá certo, é tão difícil você conseguir isso, né? Você vê, a gente vê em família, às vezes até irmãos, quantos e quantos irmãos não se falam mais por causa de empresa, pai que não fala com filho. A gente vê isso todo dia. Quantas empresas eu conheço que a família está bem, mas a família, um irmão não fala com o outro, o pai não fala com o outro. A gente tem nos grandes grupos, que a gente precisa citar nome aí, né? As grandes empresas acontece isso, nas pequenas, nas familiares. Conheço poucas empresas onde tem uma sociedade que acaba dando certo. Isso é motivo também de orgulho, né? Temos que ir tocando e aprendendo com isso, cada dia um aprendizado.
entender, eu falo que tudo na vida é uma balança, né? E quanto a balança tiver mais pro lado positivo, vamos em frente. Se tiver 51 a 49, vamos em frente. Diga a balança negativa tiver pior, aí nós temos que repensar a vida da gente, né? Mas quando a balança está do lado bom, vamos superar. Não existe nada que seja 100% correto, senão a gente nem evoluía, né? Nós estamos no mundo aqui só para evoluir. Se não tivesse as divergências, não tem por que estar aqui, né? Sem dúvida. Agora, além de tudo, é nós, né? Ó, aqui é o sinal que eu estou fazendo. Agora foi bom, hein? Bom demais. O Chico Lang fica louco quando eu faço isso, ele acha que eu estou tirando sarro. Mas não é, caramba, eu sou doutor honesto. Pô, verdade, Flávio, você mais do que ninguém devia ser um corintianaço, né? Nasceu ali na Penha, eu também sou ali da Penha, poxa. A gente até outro dia batendo, meu pai teve lá no seu programa, morava praticamente a família do meu pai e você morava praticamente no mesmo bairro, né? Os times ali de Várzea, Botafogo e Guaianazes, Miolo da Vila Esperança, putz, ali eu cresci ali, né? Então, poxa, a Zona Leste ela é preta e branca, né? Com raras exceções, mas ela é toda corintiana, né? Então, eu desde muito pequeno fui muito ligado com futebol, tenho um tio que me levava praticamente todos os jogos, cada história de ir para Morumbi com 6, 7 anos, pegar o ônibus sozinho, coisa que eu nem quero que meu filho mais velho ouça, porque eu quero que ele faça 10% do que eu fiz lá atrás para ir no jogo de futebol. Era outro tempo, era outro momento, né? Enfim. Mas sempre muito, muito ligado com o futebol, com o esporte em geral. Sou muito ligado ao esporte. Minha esposa fala que se estiver passando jogo da 10ª divisão da Bélgica, eu estou assistindo, e não tem jeito. E tá fazendo falta, hein? Não tem um joguinho para nós ver esses dias. Estão falando que a Alemanha volta agora dia 8 de maio, nós torcendo para que volte, todo mundo com segurança. E você, e provavelmente eu sabia, quem está vendo ontem ou anteontem, você é conselheiro do Corinthians? Sim, Flávio, sim. A gente teve a última eleição, agora mudou o sistema no Corinthians de eleições, né? Então, eu sou sócio do clube, fui sócio durante muito tempo, com meu pai, até ali os 19, 20 anos. Depois parei de frequentar um pouco o clube, que eu mudei, saí de bairro, enfim, não tinha como mais, família. E eu voltei, na verdade, a frequentar o clube ali quando o Corinthians caiu. Ali em 2007, 2008, que eu vi que eu tinha que, de alguma forma, queria participar disso. E o único jeito de você entrar dentro do Corinthians para fazer era ser sócio e, por um tempo, durante 5 anos, poder concorrer a um cargo de conselho, enfim. Mas já com a ideia, apesar de não frequentar muito o clube pela distância, ser sócio do clube é poder participar um dia da vida política dele. E até para ajudar. Acho que é o que eu falo, tá vendo? A gente aprende na dor. Acho que um dos momentos que o Corinthians mais cresceu foi no momento do rebaixamento. Foi quando o corintiano criou de novo aquele valor, aquela briga que teve lá com o Juvenal, no jogo mais do Morumbi. O Corinthians renasceu muito forte ali, né? Ganhou uma força e durante 10 anos praticamente dominou o futebol nacional, campeão de Libertadores, Mundial. Então ali eu entrei e aí na última eleição mudou o sistema das chapinhas, né? Eu integrei uma chapa e a gente acabou eleito para o conselho trienal. Então, fecha esse ano um ciclo e tem agora outra eleição, né, em novembro, se tudo correr bem, tem a eleição presidencial em novembro e a eleição das chapas também, onde nós também estamos encabeçando uma chapa, a Frente Liberdade Corintiana, pessoas extremamente capacitadas, eu falo que é um corpo de conselheiros extremamente qualificado, promotor, advogados, empresários. A gente vem fazendo um trabalho bem legal ali de cobrança com a atual gestão, de ideias. Acho que não adianta só criticar também, nós temos que criticar, mas temos que também sugerir, né? Então, nós estamos trabalhando aí para que a próxima eleição, nossa chapa seja eleita e que a gente consiga começar a mudar também a política do Corinthians, ou a política dos clubes em geral, né? A gente precisa, como tudo é evolução, a gente precisa evoluir nesse cenário também. Nossos clubes estão, como o Corinthians, como todos os outros, estão muito ultrapassados em termos de gestão. Muito, muito. Com raríssimas exceções que a gente conta com 2 dedos. O restante dos clubes do Brasil é complicado. Política, a gente que estava no mundo, eu que estava no mundo de fora, você ainda cheio de ideias, né? Cheio de vontade, tá?
nas 3 primeiras reuniões de conselho, você fala, pô, o que eu estou fazendo aqui? Você fala, é complicado, é complicado. A gente precisa realmente ter paciência e muita força de vontade para não abandonar o barco, não. Mas vamos lá, vamos brigar para que as coisas melhorem dentro do Corinthians. A tua chapinha, né, que é o grupo que você está junto, é um grupo de oposição, de situação, nem um lado nem outro. Como é que você define a tua chapinha? Nós somos um grupo, até um grupo de muita oposição, às vezes até chamado de radicais por alguns, tá? Que não é assim, tá? Mas se nós pegarmos, Flávio, todas as últimas votações que nós tivemos, nossa chapa, são os únicos que realmente votaram contra, tá? Você pega lá, a quantidade de votos é extremamente pequena, tá? Pega um ou outro de outra chapa, tá? Mas eu falo que a gente é uma das poucas chapas realmente, ou a única realmente de oposição. Nós realmente somos oposição, mas não aquela oposição burra, sabe? Não aquela oposição por ser oposição. Longe disso. É requerimento constante, sempre questionando, sempre querendo ver as coisas, uma oposição inteligente, sabe, que se preocupa realmente em entender. E isso, dentro do clube, às vezes não é visto com bons olhos, tá? Infelizmente, porque você é a minoria. E a forma de eleição também é complicada, né? Você tem uma eleição feita por associados, que é um número pequeno de votantes. Então, tudo isso é complicado dentro do clube, né? Enfim, mas eu penso que esse sistema de gestão até diverge um pouco ali dos colegas, tá? Mas eu acho que nós temos que pensar em mudar, reformar o Estatuto do Corinthians de forma radical mesmo, não agora, que não vai dar tempo, mas fazer uma reforma estatutária de verdade. Não é possível um clube do tamanho do Corinthians, ou do tamanho de qualquer outro clube brasileiro, você ter lá 2.000, 3.000 votantes, sócios do clube, que muitas vezes eu estou nem preocupado com o futebol, e isso é justo. O cara está preocupado com a quadra de tênis, com o tamboré, com a piscina, enfim, nem o torcedor, né? Então, como é que você mescla isso, sabe? Eu acho que a gente tem que passar por um momento de repensar essa forma de eleição dos clubes brasileiros de uma forma geral. Não dá mais para você fazer uma eleição dentro de um cenário tão pequeno e de tão fácil manipulação, entre aspas, tão fácil você gerir isso. É complicadíssimo, é complicadíssimo. Acho que a gente precisa evoluir. Nós temos aí hoje o fiel torcedor, os outros clubes têm os seus planos aí de torcedor. É preciso olhar para esse pessoal com carinho, entendeu? Com mais atenção. Esses caras são tão corintianos, são tão até mais do que quem frequenta o clube. Porque esse cara não pode repensar em fazer uma política para que ele participe também. Todos os clubes falam, né? O Corinthians tem 40 milhões, o Flamengo tem 40, o São Paulo tem 15, tem 20, e aí você deixa a decisão na mão de 100, 150. Então vamos repensar de verdade, sabe? Vamos fazer com que esses... Nós não gostamos tanto de falar que temos do povo, que temos 40 milhões de torcedor. Vamos abrir para esse pessoal participar também da vida do clube de verdade, não só simplesmente ficar indo para estádio, fazer para torcedor. Eu acho que tem que evoluir, eu acho que não é hoje que isso vai acontecer, não é nessa eleição, mas a gente precisa repensar a forma de votação no futebol brasileiro. O Boca Juniors deu um exemplo na Argentina recentemente, não sei se você soube ou não, mas teve 80, 90 mil votantes. Então, assim, é isso que tem que fazer. Nós temos que, hoje, ter uma informação, temos tecnologia, você faz votação à distância. Imagina uma eleição no Corinthians, você podendo ter um cara votando nas capitais, votando de forma digital. É importante, até para marketing, para arrecadação, você trazer esse cara para que ele pague a sua mensalidade, para usar também outros benefícios, que não apenas comprar ingresso para jogo. Tem muita coisa, Flávio, tem muita coisa que a gente lá da Frente Liberdade Corintiana, junto com os colegas lá, estamos trabalhando para conseguir, se não com a presidência, mas dentro do conselho, propor mudanças verdadeiras, sabe? Mudança de estatuto, mudanças de comportamento, mudanças na forma de gestão, que realmente tem que ser melhoradas urgentemente. Há um grupo que está no poder, o grupo do André Santos, já desde 2007, por aí, mudaram alguns nomes, pelo estatuto, que não pode ter reeleição, mas o grupo é basicamente o mesmo. Você vê alguém de oposição para valer mesmo, pode dizer, bom, esse não faz parte do grupo, você vê alguém
de oposição. Quando o Fran Papaizano, que deve estar até no Genda aqui, falou sobre o Paulo Garcia, muitas pessoas não concordaram, entenderam que o Paulo não seria exatamente uma oposição. E outras pessoas concordam. Enfim, o que você pensa disso? O Mário Gobi, que aparece como oposição, seria oposição? O Paulo Garcia seria oposição? Como é que você vê isso, Flávio, o grupo que está hoje, o grupo do Andrés, tá indo, são 3 eleições seguidas, né? Desde a saída do Alípio, aí nós tivemos o Mário, tivemos o Roberto e agora novamente o Andrés. Eu acho que saturou, realmente saturou, eu acho que é preciso começar de novo, gente nova, ideias novas. Nós falamos isso, já falamos isso algumas vezes fora do ar, até em bate-papo eu e você. O Andrés fez um bom trabalho no primeiro mandato, acho que não temos dúvida disso. O Corinthians, falamos agora, saiu de um patamar, ele trouxe de novo para o corintiano aquele sentimento acabou aquele complexo vira-lata, sabe? O corintiano ser inferiorizado, não tem estádio, vai jogar no São Paulo. Acabou, e o Corinthians realmente dali para lá cresceu muito. Só que também vieram algumas coisas que estão judiando da gente e vão judiar por muitos anos. É hora de mudar. Em relação aos candidatos que estão se colocando aí praticamente à frente, eu concordo muito com o que o Fran falou, tá? Em parte, né? O Mário Gobi realmente não dá para você colocar como oposição. Até porque, se você pegar ali quem está com ele na formação, são todas as pessoas da gestão antiga. Então é difícil você fazer oposição numa situação como essa. Meia oposição, viria uma oposição agora. Por exemplo, vamos pegar aí a gestão do estádio mesmo, falar da arena. Todo mundo, de certa maneira, participou das decisões que foram tomadas na arena. E aí a arena hoje é um grande problema. Contratos assinados, ninguém sabe a conta final da arena, ninguém sabe a conta final, quanto ela custou de verdade, qual é a conta, quanto vai fechar. O Atlético Mineiro, não sei se você viu agora, está fazendo estádio, custo baixíssimo em relação ao que foi feito o Corinthians. Teve Copa, tá bom, teve uma série de coisas, mas poderia ter feito uma coisa de uma maneira diferente. Falar que é oposição, eu não concordo, tá? Eu não concordo, eu acho que é uma parte deserdada da situação, mas a oposição não é. Quanto ao Paulo, que eu acho que é um outro candidato que a gente vê aí que boa chance até por todo o histórico dele dentro do clube, pela vida dele dentro do Corinthians, ele tem muita força, sem dúvida nenhuma, no conselho, com os conselheiros, também não vejo como uma grande figura de oposição. Tá? Por exemplo, uma coisa que é o que ele teria que resolver sendo presidente do Corinthians. A Elenco Esportes, o Fernando Garcia, tem 52 jogadores dentro do clube. Como é que você trabalha no dia seguinte? É complicado. Dentro do estatuto, do Profut, você não pode ter uma situação como essa. Então, entende? Não que não seja oposição, não estou falando que não seja oposição, mas mesmo sendo oposição, tem muita coisa para corrigir quando assumir também, entendeu? Como é contraditório, né? É no mínimo complicado, né? Pô, eu estou assumindo a presidência de um clube. Aí a empresa hoje, que tem mais jogadores dentro do clube, é associada ao Fernando Garcia. É difícil, Flávio. Eu acho que é muito complicado. A gente, dentro da Frente Liberal Corintiana, não tem ainda uma definição quanto a gente fala muito lá dentro de união de oposição, mas é muito complicado. Isso não sai. Ninguém abre mão, ninguém consegue realmente fazer uma oposição coesa, uma oposição de verdade, sem vaidade, sem ego, sem abrir mão de alguns valores. Nós teríamos agora em março a votação da aprovação de contas, que não foram feitas por causa da relação agora da doença, da pandemia, que vai ser feita agora. Acho que isso vai ser um grande divisor de águas. Tá? Se as contas forem aprovadas, que eu acredito que não serão, nós vamos lançar a candidatura própria. Provavelmente o Herói, que é um componente da nossa chapa, sai com candidatura própria. O Herói é um advogado, o Herói Vicente, que realmente dá para dizer que é um cara com cabeça de oposição. Se as contas forem reprovadas, ele diz que repensa e pode se aliar. Então, a gente, basicamente, aprovar e reprovar as contas agora depende do grupo do Mário Gobi e depende do grupo do Paulo Garcia.
Se esses grupos quiserem reprovar as contas, eles vão reprovar as contas. Se eles quiserem aprovar, eles vão aprovar. Eu acho que aí a gente começa a ver quem é oposição, quem é a situação de verdade. Não tem, assim, quando eu falo reprovar as contas, não é que a gente vai reprovar por rebeldia, não, tá? O Corinthians tem um planejamento em 2019 de fechar com superávit ali de 600 mil, algo positivo, quase empatar o ano, tá? Entre faturamento e despesa. E vai fechar com um déficit de 150 milhões. Quer dizer, você faz um planejamento lá na sua casa, na sua empresa, para gastar, para acabar o ano zerado e acaba com 150 milhões de dívida, sendo no faturamento de 470 milhões que o clube teve. Então, dentro do Profut, você não pode ter um endividamento superior a 20% do seu faturamento, que seria o Corinthians poderia ter um endividamento aí de 470, de 95 milhões mais ou menos, tá? E a gente está indo para 150. Então, isso já vai para um outro caminho de ser até uma responsabilidade fiscal e uma gestão temerária. Ficar muito negativo e a coisa vai ganhando um corpo de endividamento que a gente já não começa a não ver rumo para onde sair. Tá? Então, fazer essa rejeição de contas na próxima eleição, quando a gente tiver, o que todos os conselheiros a gente acredita que deve ser feito, pelo bem do clube. Pelo bem do clube. Não dá para você aprovar uma conta numa situação extremamente deficitária como essa. E essas duas chapas, vamos chamar assim, né, esses dois candidatos, vão ter que ser oposição mesmo, né? Vão ter que mostrar que os conselheiros ligados a ele estão de acordo com o clube. Que se aprovar conta numa situação como essa, como é que você vai falar que isso é oposição? Você faz uma receita para ficar positivo e todo mês jogando fora 15 milhões. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Até que ponto o estádio, a construção do estádio, que é belíssimo, luxuoso, tem a ver com esse déficit que você está apontando? Essa conta, Flávio, por incrível que pareça, ela não conta o estádio. Tá? Então, assim, a Arena ela tem um fundo gestor à parte. Agora, o que a gente sabe é que as contas... A Arena, na verdade, Flávio, eu acho que ela vou te falar com quem vai lá desde o primeiro jogo, tá? Ela é mal explorada. Mesmo que ela tenha tido um valor alto, que ela tenha um valor fora da realidade, teve problema com o governo, com construtora, enfim. E o Corinthians vai pagar a conta, quem vai pagar essa conta é o Corinthians, não tem jeito. No final, quem assumiu a bronca foi o Corinthians. O governo do Estado falou e não fez, o governo estadual falou e não fez, e a trolha vai ficar para a gente, não tem jeito. O Corinthians vai ter que pagar essa conta às próximas gestões. O que eu vejo é que, além de ter um problema da Arena, da conta da Arena não fechar, a Arena não está sendo bem explorada. Hoje a Arena, praticamente, ela fica vazia quando não tem jogos. Agora que teve alguma coisa, teve o pessoal lá do Smart, tá montando universidade, enfim. Mas aquela Arena do Corinthians tem vida, ela tem que funcionar como um shopping, como todo dia, a gente vê na Zona Leste, lá o shopping Tatuapé, você tem um shopping de um lado e um shopping do outro. Você tem um shopping Itaquera, que recentemente fez uma ampliação gigante, quando todos os shoppings diminuíam, em conta da Arena. Por que não explorar aqueles dois prédios, a área é muito boa, como um shopping, enfim. Ideias não faltam para você fazer da Arena... todo mundo pergunta que todo mundo fala, a Arena é pagável? É lógico que ela é pagável, desde que ela seja bem explorada. Se você deixar ela ali só para fazer jogo de futebol, você não vai pagar com renda. Óbvio que não. Agora, se você usar aquele espaço para N situações, ela é perfeitamente equilibrada. Agora, a conta da Arena é a grande incógnita que a gente não consegue enxergar, tá? O que realmente é real. Uma das promessas de campanha do Andrés, quando ele entrou, é que ele sairia com a situação da Arena resolvida. Então ele tem pouco tempo para fazer isso. Nós estamos aí em abril, ele tem até novembro para sair com essa promessa de campanha equalizada. Até agora não está equalizada. A gente ouve muita coisa, a Caixa aqui, pela mídia, briga, entra, mas o próprio Conselho tem muito pouca informação do real valor da construção da Arena Corinthians. Quanto custou, quanto tem que pagar, como vai ser, a gente realmente fica à deriva na situação como um todo. O endividamento não é nem com a Arena, tá? Esse é um endividamento que o clube está tendo pelo clube social, por despesa de futebol, é um outro endividamento. Ainda tem o endividamento da Arena, que corre a parte aí, que é seríssimo.
o Antônio Roque Cittadino sempre foi contrário a ligar clube social com a parte de futebol. E realmente são coisas bem díspares, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, um fica cobrindo a despesa do outro. E também acredito que algumas negociações do futebol também não são claras, não se justificam. E aí ficam valores absurdos que, quando você vai. Ô, Flávio, deu uma falhada nesse final. Tá falando do Roque, que ele sempre foi contra o clube, né? O clube e o futebol. E falei também sobre a maneira como se administra o futebol. Você gasta valores muito acima do que você Sem pode dúvida. pagar e acaba dando um déficit, um buraco enorme. Sem dúvida. O Roque, na eleição passada, a chapa que eu estava presente, a gente apoiou ele, né, para candidato. O Roque ele tinha reais chances de ser eleito na última eleição. Foi uma eleição muito parelha, né? O Andrés ficou com 33, o Paulo Garcia ali com 29, o Roque com 28, enfim. No final, o que atrapalhou foi a entrada do Paulo Garcia. O Paulo Garcia decidiu concorrer aos 44 do segundo tempo, que ele decidiu lançar a candidatura dele, e ali o Roque perdeu a eleição. Porque muitos eleitores ali do Roque migraram para o Paulo e o Andrés acabou ganhando a eleição. Tenho certeza que se o Paulo realmente não tivesse concorrido nessa eleição, apoiado o Roque, enfim, já teríamos mudado o quadro lá atrás. Mas volta naquilo que eu te falei, tá vendo? O que é oposição, o que é situação? É difícil a gente entender. Mas o Roque, até nessa questão aí de clube social, a gente debatia muito ali dentro do grupo, né? Lá no passado, o pessoal mais antigo de clube, eu entendo essa posição deles também. Eles falam que por muito tempo o clube social segurou o futebol. Então os tempos eram outros. O Corinthians chegou a ter 100 mil sócios. Então a receita do associado é que pagava o jogador. Porque os valores do futebol eram diferentes. O jogador não ganhava o mundo que ganha hoje. E hoje o salário de um jogador basicamente paga a despesa de um clube. Um mês do salário do jogador basicamente paga a despesa de um clube de futebol, um clube social hoje inteiro. Então inverteu-se as coisas. Então eles têm um pouco dessa preocupação, que eu até entendo realmente pelo passado, de que não é justo também agora você deixar o clube social à parte e o futebol tocar vida e esquece o social. Eu entendo um pouco disso, tá? Mas também o que não dá para fazer também é deixar do jeito que está. Eu acho que você tem que fazer o quê? Separar as contas, separa realmente gestão, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E busca para o clube recurso para o clube. Você tem como fazer evento, tem como fazer atividade, você tem como dar vida para o clube, independente do futebol. Como eu sou associado de outro clube, de outros clubes, tem vida sem futebol também. Entende? Então, não dá para também o clube ficar preso no futebol o tempo todo. E também, Flávio, te falar a verdade, a despesa com o clube ela é grande, ela é. Mas ela não é o grande problema do déficit como um todo, tá? Ela é significativa, mas é pequena em relação a isso. Mas é o que eu te falo, como é que você resolve isso? É com gestão profissional, não tem jeito. Você tem que, ganhe quem ganha eleição, é preciso profissionalizar. Você tem que pôr um diretor de financeiro, um cara que é do mercado financeiro, um cara que tem que ser remunerado. Não existe em clube de futebol ter cargo não remunerado. Todo mundo tem despesa, você tem a sua, eu tenho a minha, todo mundo tem que trabalhar. Como é que se coloca lá dentro do clube um diretor financeiro capacitado, sem salário? Não existe. Chega, o Corinthians até hoje, agora, né? Nós estamos praticamente há um ano sem diretor de marketing. Como é que é contra o estatuto, inclusive, como é que pode um clube do tamanho do Corinthians, o maior clube do Brasil, foi avaliado pela Forbes durante 4 anos seguidos como a marca mais valiosa das Américas, não ter um diretor de marketing? O Corinthians tem diretor de marketing. O Corinthians precisa de marketing para fazer receita, para fazer dinheiro, para vender camisa, para vender tudo. E não tem diretor de marketing. Então, são coisas que precisam pensar em gestão profissional. Eu até falo lá, né? Eu queria ver algumas pessoas do conselho tocar as empresas dele como eles tocam o clube. É diferente, né? Na minha empresa eu não faço assim. Por que você vai fazer no clube? Então, hoje a gente realmente profissionaliza, coloca lá em cada departamento
gestão, com salário, diretor de marketing remunerado, diretor financeiro remunerado, diretor de futebol remunerado, e torna a coisa profissional, como está fazendo aí, nós falamos até também, o pessoal aí do Red Bull, aí, que é uma empresa, com o Bragantino, ou nós estamos fadados a ficar exatamente nesse mesmo problema. Isso a gente não sai disso. Não é um problema só do Corinthians, a gente sabe disso, é um problema da estrutura do futebol brasileiro. Todos os clubes vivem essa realidade, é verdade isso, mas é preciso mudar. Ou a gente realmente enxergue o clube como uma gestão de uma empresa séria, com valores e com coerência, ou a gente não tem futuro. Vai ficar sempre recorrendo ao governo, como a gente sempre faz, né? Cria campanha de não sei o quê, parcela imposto, mas agora vai piorar ainda mais, né? Porque, além de tudo, agora a gente tem essa crise. O que já era complicado tende a piorar para todo mundo, até para quem estava equilibrado, né? E quando você fala de marca, a marca Corinthians é espetacular, a marca Flamengo é espetacular, e você não vê uma ação, inclusive nesse momento de crise, quando você poderia e deveria trazer os seus sócios. Os grandes clubes do mundo, o Real, o Barcelona, o Bayern, o Manchester, todos eles estão criando ações coletivas, estão apresentando as suas marcas como coisas positivas, aliadas ao torcedor. Enfim, aqui nada, não tem nada. É um negócio impressionante. Verdade, a coisa não funciona. E quando você citou que já faz tempo que não tem diretor de marketing, faz tempo mesmo, porque o diretor de marketing antigo era do mercado financeiro, né? Era o Rosenberg. É isso aí, para você ter uma ideia. A gente não tem um diretor de marketing, exatamente, você foi muito bem colocado, Flávio. Isso não só o Corinthians, todos os clubes, ninguém aproveitou essa oportunidade agora, para trazer o seu torcedor, traz o cara para si, inventa alguma coisa, antecipa a receita. Agora está falando de eleição, você tem N situações que você pode trazer o torcedor para perto de si. Mas ao contrário, eu acho que o Corinthians, esses últimos anos, ele afastou cada vez mais o torcedor de si. Cada vez mais. Não só o Corinthians, outros. Você afasta o torcedor, você não quer o cara que, assim, eu até brinco, a gente patrocinou a Cross, nossa Cross patrocinou a Portuguesa, né? Então, é muito diferente ver a Portuguesa, você vai lá, você se envolve, ajudando Castanheira lá agora, estava retomando aí na Série A2 Paulista. Até brinquei um dia com ele, falei, difícil fazer marketing na Portuguesa. Difícil fazer marketing na Portuguesa no clube pequeno. Poxa, você tem, assim, uma comunidade menor, cada jogo você vai pôr ali 1.000, 1.200, 2.000 pessoas, é difícil você ter produto para vender. Agora, uma marca como o Corinthians ou como outros clubes, você tem 40 milhões do que você fizer vende, Flávio. O que você criar de ação, do dia para a noite, é um estalo, você queira eu ter uma empresa que tem 40 milhões de cara consumindo o que você criar. Mas é muito mal explorado, realmente. É um absurdo o Corinthians não ter um diretor de marketing fazendo coisa agora, criando, enfim. Nós somos muito atrasados em relação ao mundo. Por quê? Porque lá também se funcionalizaram, né? Que eu te falo. Você tem em frente em cada clube gestores de verdade, né? Aqui a gente tem os mais dos mesmos, né? Roda, e a gente não renova. É uma pena mesmo, mas vamos lá. Estamos trabalhando bastante lá, junto com o pessoal da Frente Liberária Corintiana, para que a gente ou lance um candidato, ou o herói saia candidato, espero que ele saia, independente de resultado. Eu acho que a gente precisa, essa é a opinião minha, tá? A gente precisa marcar presença, ganhando ou não ganhando essa eleição, vamos para a próxima, mas ficar apoiando situação igual, eu vejo vantagem nisso. Eu acho que a gente vai estar, acho que mentir para si mesmo é a pior mentira. Vamos continuar se enganando. E é hora da gente realmente repensar muita coisa em tudo. O esporte está inserido nisso como um todo mesmo, o futebol principalmente. É preciso gente nova, é preciso que o empresariado tenha credibilidade de novo no esporte. Você pode ver que o empresariado se afastou do futebol. Você pode ver as marcas das empresas hoje. Cada vez mais a grande empresa está longe do futebol. Então você precisa retomar, isso vai ajudar o jornalismo esportivo, isso vai ajudar todo mundo a estar engajado. Mas para isso, primeira coisa, tem que ter gente séria na frente. Se você tiver gente séria, de credibilidade, as coisas voltam ao normal. Precisamos fazer um movimento nesse sentido, que comece pelo Corinthians. Tem que começar pelo grandão, né? Sobre isso. Muito obrigado por esse bate-papo bacana. Você colocou obrigado, Flávio.
bastante da nossa querida CrossFox, que é realmente uma empresa muito bacana, que eu tenho muito orgulho de ser o porta-voz da Gazeta, como disse no começo, repito mais uma vez. Obrigado ao Paulo Henrique Dutti, que está nos acompanhando aí. Eu vi que o Herói estava também nos acompanhando. E bem bacana. Estamos abertos para conversar sobre o Corinthians, sempre é um espaço, é um clube espetacular, um clube que todo mundo tem interesse de saber. E foi um prazer enorme conhecer um pouco mais sobre suas ideias, viu, meu caro Márcio? Um abração. Obrigado por sempre. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para você, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da Cross, da gente mostrar aí a realidade, o otimismo que a gente vai encontrar, e falar bastante de Corinthians também, falar um pouquinho de... Apesar de ser um conselheiro ali novo, tá entrando ali no mundo político, mas a gente vem com ideia de ajudar mesmo. Eu falo lá para os caras, não tem interesse nenhum, como eu, algumas outras pessoas que estão lá dentro, o interesse é apenas de ajudar mesmo, de poder pôr em prática o que a gente aprendeu fora, dentro de um clube de futebol. Obrigado, Flávio. Um grande abraço para você, para todo mundo que acompanhou a live. É um prazer falar com você sempre. Muito obrigado. Valeu, um abração. Um abraço, Flávio. Legal. Opiniões bacanas, diferentes. Foi legal. E olha, gente, esse é um tema que tem uma repercussão impressionante, né? O pessoal assiste, vê, repercute, e a gente está aberto aqui para conversar sobre não só a eleição do Corinthians, como do São Paulo, do próprio Santos, e sempre mantendo a devida distância, afinal de contas, é um tema de conselheiros, como o Alisson bem colocou, mas é um tema que vai mexer muito com esses grandes clubes logo na volta da pandemia. Os três grandões, né? Corinthians, São Paulo e o Santos têm eleições esse ano. Pessoal, estou encerrando. Às 17h30 eu vou com outra live, eu recomendo a vocês, porque eu vou falar com o Dr. Ricardo Costa. Quem é o Dr. Ricardo Costa? Vai estar médico, um cardiologista. E o que está acontecendo no Brasil, ou em São Paulo, mais especificamente, a área de atuação do Dr. Ricardo? Muita gente, muito cardiopata, sente dor no peito e não vai para o hospital, está com medo de se contaminar. Está aumentando demais o número de infartos, e até fatais, porque as pessoas não estão com coragem de ir ao hospital porque tem medo do coronavírus. Ok, tá bom, mas se você tiver alguns sintomas, você tem que ir. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar na live hoje à tarde, tá bom? Um abraço, gente. Valeu, tchau, tchau.